Ok. Vamos lá. Boa noite a todos que estão presentes e aqueles que vão nos ver depois através da gravação. Muito boa essa situação, né, da gente poder gravar para que outras pessoas possam participar depois também, né, dos estudos, abrindo essa janela para mais pessoas, não só daqui da cidade, mas as pessoas que possam ver depois e de outros lugares, né? E que às vezes a gente até consegue ouvir novamente, né? Às vezes tem palestras que a gente se interessa e acaba por aquele tema e a gente tem a chance de ouvir de novo. Então, vamos viva a tecnologia e esse aprendizado que a gente fez através da pandemia, né? De poder estar gravando e deixando isso no ar. Eu vou compartilhar aqui, então, o estudo de hoje, tá? O arquivo. É melhor deixar assim, sem pôr em apresentação, né? Tenta por apresentação, se não passar, daí você... Deixa eu ver. Ver se dá certo. Deu. Bom, estamos quase terminando esse livro, né? O Ser Consciente. Nós já estamos no finalzinho, acho que tem a aula de hoje, mais uma só, finalizando. Maria, para nós não ficou não ficou no grande. Não ficou? Para mim Não. ficou. Então, vou voltar lá. Espera aí. Vou deixar assim, então. Tá bom. Pode ser? Vocês estão Pode vendo todo o quadro, né? Então, deixa eu ocultar aqui, que não precisa. Então, é esse livro Ser Consciente, né? Nós já estamos há alguns meses estudando ele, está no final. Então, a Joana, nesse livro, ela vem fazendo uma construção, né? Desse despertar, né? Chamando a gente o tempo todo para essa necessidade de despertar, de crescimento interior, autoconhecimento, né? Então, ela vai trazendo esse tema, e hoje ela vai falar de um tema que é ter e ser, né? Dentro desse tema conquista de si mesmo, o ter e o ser. Ter e ser, eu acho que é um tema que não é muita novidade, a gente já, em algum momento, a gente já estudou sobre isso, já leu sobre isso, né? O que é melhor se é ter, ou se é ter, ou ser, né? Já foi muito falado sobre isso. Se a gente pegar, por exemplo, o Evangelho de Jesus, vai ter muitas parábolas, muitos textos falando sobre essa questão do ter, da posse material, onde ele chama a atenção da gente em vários momentos, dessa necessidade de você construir o ser e não o bem material, né? Então, a gente vai ter lá tem uma parte lá que ele chama, né, de servir a Deus ao mamon, né? A quem que você serve, né? Se é a matéria ou se é ou a espiritualidade, né? E tem uma outra passagem que ele fala também, né, que é mais fácil um rico entrar um camelo entrar no buraco da agulha do que um rico entrar no céu, né? É uma outra chamada também em relação a essas coisas dos bens materiais, né? Na parábola na Sermão da Montanha, ele tem uma parte que ele chama também, ele fala assim, por que você está preocupado, né, com o que você vai vestir, o que você vai comer, né? Então, assim, chamando a atenção não para você não ter nada, né, que às vezes as pessoas, não chamando para ser pobre, para não ter, mas para você não servir a essa materialidade, né? Ou seja, tentar ser, né, do que só ter. Aí a Joana, ela vai fazer um olhar que eu achei bem interessante, que é um olhar um pouco diferente, né, e essa construção desse conceito, né, entre o ter e o ser, bem bacana. Ela faz um caminho assim mais psicológico, né, da coisa nesse caminho. Então, ela fala o seguinte, que remanescem da infância física traços de insegurança e conflitos que perduram na idade adulta, em razão da falta de maturidade psicológica do ser, expressando-se em apegos
apegos a coisas e pessoas, com consequência rejeição de si mesmo, instabilidade emocional e desajuste social. Então, começa a construção dessa necessidade de ter a partir dessa insegurança de algo que eu não recebia, como se eu, né, eu sou uma criança que não recebi algo, e aí eu fico com essa criança chorando a vida inteira, que não recebi, não recebi, eu preciso, né? Eu não estou abastecida, não estou preenchida de algo que eu preciso, então eu caminho pela vida, e às vezes, vida adulta até o final da vida, com essa necessidade de se autoafirmar, mas aí se autoafirmando em coisas lá fora, né? Sempre tentando trazer aquele lá fora para cá. E isso, né, acaba me gerando essa instabilidade emocional, né? Eu nunca estou adequada, eu não me autovalorizo, né? Eu não tenho segurança daquilo que eu sou. Então, eu preciso de algo lá fora. E aí, o que acontece? Nós encontramos uma sociedade capitalista que propicia isso, né? Que valoriza também isso, essa coisa de ir, é lá fora que você tem que ir, né? A gente não tem uma educação ou uma cultura que trabalha esse inverso, não. Você precisa ter valores também, né? Não é só riqueza, né? Então, a sociedade capitalista, ela valoriza muito essa coisa do ter, né? A gente vai ver isso muito presente em volta da gente, né? Aí ela continua dizendo, né? Usando os conhecidos mecanismos de evasão, de defesa, né? Da responsabilidade, e sentindo-se fragilizado, o indivíduo busca a autorrealização, fixando em valores externos, como forma de destaque no grupo social, ignorando a sua realidade profunda. Qual realidade? Aquela realidade de que eu sou inseguro, que não é verdade, que aquilo né? Eu preciso estar o tempo todo mostrando para o outro e para mim mesmo, né? Que eu tenho alguma coisa, né? Por não me sentir capaz de ser alguma coisa. Com sentimentos egocêntricos, sentimentos egocêntricos passam a aturdi-lo e, inconsequentemente, acredita-se merecedor de tudo em primeiro lugar, com desconsideração pelos demais. Quando tal não ocorre, surgem-lhe as marcas predominantes do egoísmo e passa a reunir recursos que ele vai amontoando, satisfazendo o ego, mesmo quando atinge os picos de poder, do poder ganancioso. Então, assim, é algo que nunca cessa, né? Eu preciso de mais, aí eu consigo aquele mais, eu preciso mais, né? Então, nada dessas coisas acabam me satisfazendo, porque elas não me preenchem, né? Eu continuo aquela pessoa carente, necessitando de alguma coisa, né? E ela está tão presa nessa sua autonecessidade que ela não dá conta de olhar que o outro também precisa. Então, fica naquela infantilidade mesmo, né? Como uma criança chorona, infantil, né? Que eu não dou conta de olhar que outras pessoas também precisam daquilo. Aí a gente vê as barbáries na nossa, né? Que a gente vê até no mundo político, tal, as pessoas, elas vão trazendo para si a riqueza, aquilo que ela não precisa, né? Ela jamais vai precisar daquilo para viver, né? Ela sempre amontoa muito mais do que ela tem necessidade, em detrimento, às vezes, com maldade ou com muita perversidade em cima do outro, porque ela nem enxerga o outro, ela está tão no seu egocentrismo, né, infantil, que ela nem enxerga que o outro também precisa, né? E ela vai sempre amontoando um pouquinho mais de recursos, né? Essa imaturidade, a que lhe embolia, né, que se escurece a sua razão,
que permanece asfixiada pelos tormentos do ter. Então, enlouquecendo a pouco e pouco a sua vítima, cada vez mais ansiosa por novos deveres. Então, assim, é algo que eu quero, mas não me preenche, não me preenche, aí eu quero mais, e aquilo continua sem essa, até chegar a quase uma loucura, né? A gente observa pessoas extremamente presas a essa questão do ter, né? Aí ela vem falar, ninguém vive bem sem a segurança de si mesmo, né? Então, se eu não estou segura de mim, né? É difícil viver bem, né? Porque eu estou sempre esperando ou assim, aqui ela está falando do bem material, mas também tem essa necessidade de outra pessoa, eu preciso de outra pessoa, eu preciso de, né, de coisas lá de fora, né? Quando a segurança não ocorre, do autoencontro, né, desse encontro pessoal, ela é buscada através de meios externos, que envolve o possuidor com preocupações de aumentá-la, com medo de perdê-los, passando a angústia de mais assegurar-se da sua retenção. Com efeito, vai traindo pela concupiscência da posse, tornando-se possuído pelo objeto que ele supõe possuir. Então, ele está tão enlouquecido ali naquilo que ele se torna escravo daquilo, né? Ele é escravo das suas posses. Então, ele tem medo de perder o tempo todo. Então, eu tenho tanta coisa, né? Tem tanta coisa para administrar, para cuidar, tá? E eu tenho medo de perder, eu tenho medo, não quero dividir com ninguém, né? Estou sempre... então, isso faz com que eu seja um aprisionado, né? Dessa situação. Então, aquele dinheiro que deveria ser algo, o dinheiro, o posse, essas coisas que deveria ser algo libertador, ou que deveria vir para melhorar a minha qualidade de vida, ela me escraviza, porque eu vivo, e como lá tem aquela passagem, né, de Jesus que ele fala servir a Deus ou a mamon, né? Eu vivo para servir ao dinheiro, né? Não é que eu não estou usando o dinheiro para resolver as minhas necessidades o que eu preciso para viver, né? Eu não estou usando esses bens. Eu estou possuindo os bens e estou servindo. Então, quando nessa passagem fala servir a mamon, o que é? Eu estou a serviço daquilo, eu estou a serviço do dinheiro. Então, eu sou o escravo dele, né? Então, nessa fala, Jesus fala, não sirva, né, a mamon. Sirva a Deus e não a mamon, né? Alguém quer falar alguma coisa até aqui? Alguém? Eu quero falar nessa página aqui. Cheguei atrasada, né? E aí já vou ficar palpitando. Oi, boa noite. Boa noite. Já chegou, ótimo. Já cheguei palpitando. Aqui, assim, ninguém vive bem sem segurança de si mesmo. A gente utiliza o dinheiro, o corpo, é, a posse, o diabo 4 para servir ao ego, né? Porque a gente está buscando essa segurança que vem do ego, não é isso? Porque quando ela fala que quando esta não decorre de um outro encontro libertador, é buscada através de meios externos, né? E E tem um livro que fala, né, as leis da doença mental e emocional. Esse livro, ele é utilizado pelos alcoólatras, narcóticos, neuróticos, anônimos, né? Toda a comunidade de anônimos. E ele fala assim que as doenças mentais e emocionais, elas decorrem desse excesso de ego. E eles falam desse ego como egoísmo, aonde nós somos o causador da nossa própria doença e não podemos e não tem como responsabilizar ninguém.
E ele fala que, sendo assim, então, nós também somos responsáveis pela nossa recuperação. E aí tem uma parte que ele fala assim: éramos extremamente egocêntricos, arrogantes, exigentes, emocionalmente frios, interesseiros, cobiçosos, gananciosos, cheios de autopiedade, porque a gente se mantinha numa posição antagonista em relação ao poder superior. Quer dizer, né? O que que é esse poder superior? É eu sair daquilo do meu controle, daquilo que eu tento controlar para poder ter esse autoencontro e me jogar às cegas naquilo que eu não controlo, né? Então, esse slide me conectou com essa passagem que, assim, é o quanto a gente ainda se ancora no ego, e aí, se está ancorado no ego, nós vamos ter medo de perder. Porque o ego sabe que ele não dá conta de tudo, né? Aham, uhum. É isso? Faz sentido? Sim, eu acho que é isso mesmo, né? A gente tem esse medo, né? E porque aí ela vem dizer por que que a gente tem tanto? Porque a gente não tem essa segurança, a gente ainda tem esse medo, essa. Porque a gente não aceita a ordem de ninguém, a gente quer ser Exatamente. A gente irmã não mais velha. confia. A gente quer ser irmã mais velha de Deus, ele que tem que obedecer Isso, as nossas regras, exatamente. o nosso jeito, e não a gente É. se submeter a eles, né? A ele. E não tem essa confiança nesse ser superior, que esse ser superior é superior e ele vai saber mais que você. E, assim, você não faz essa entrega, né? De confiar, né? Que vai dar certo, né? Como Jesus fala lá por que você está preocupado com o que você vai comer, que você vai vestir, né? Por que você está preocupado? Por que você está angustiado com isso, né? Se Deus veste o campo, por que não vestiria você, né? Mas a gente é difícil a gente fazer essa confiança. A gente quer juntar nosso dinheirinho ali na poupança e guardar para segurar o futuro, a dificuldade, né? Mas eu penso assim, nesse lugar onde nós estamos, nesse planeta onde a gente está, na situação em que nós encontramos, no caminho, no degrau onde a gente está, eu acho que nós necessitamos, sim, de ter alguma coisa do bem material, né? Eu preciso ter a minha casa, porque se eu não tiver a minha casa, eu não sei se alguém vai ser benevolente comigo para deixar eu morar na casa dele, né? Então, a gente vive num mundo que está repleto desse egoísmo, não sou só eu, né? Então, aí alguma coisa nós precisamos nos assegurar. O que eu penso assim, em nenhum momento também, né, se pede que você abandone todos os seus bens, tá? A não sei se você queira já uma iluminação maior. Nós estamos num lugar onde a gente precisa ter os bens para usar. Essa que é a diferença. Então, Ter eu os ia dizer, bens para usar é, e não para possuir, né? Eu tenho até um livro que depois eu faz posso muita fazer diferença referência, isso. onde ele é um matemático, ele fala que a gente não deve ter coisas, a gente deve usar coisas, né? Então, para que ter uma casa na praia se eu só vou uma semana por ano na praia, né? Se eu só vou uma vez por semana na praia, basta eu alugar uma casa uma semana, eu não preciso ter um bem lá na praia, né? Então, assim, até como consultor financeiro, ele fala sobre isso, né? Nós temos que usar os bens, né? Eu tenho aqui, Usufruir, estou né? usando, usufruir, né? Está fazendo bem para mim, né? Não, né? Posso entregar para outra pessoa? Posso repartir com outra pessoa? E aí, para eu não ser escravo desse bem. Então, eu vou utilizar o bem, mas não ficar presa a essa questão da posse, porque aí eu corro risco daquela coisa me possuir. Então, às vezes, acontece, vou dar um exemplo. Eu tenho uma casa, então foi uma coisa que foi muito difícil para mim, aquela casa, comprar aquela casa, aquilo é a minha segurança, eu não vivo sem aquilo. Então, eu deixo de viver, eu deixo de viajar, eu deixo de ter a oportunidade de morar em outras cidades, porque eu estou presa naquela casa.
né? Eu não acho, não vejo a possibilidade de falar assim, ó, vou abandonar essa casa aqui e vou morar em outro estado, ou em outro país, ou viver novas experiências. Então, eu deixo de viver novas experiências, né, que poderiam contribuir com o meu crescimento, porque eu estou presa num imóvel, presa num objeto, né? Eu acho que é disso que ela vem falar, né? Você começa a ser possuído pelo bem, Então, né? como que você falou a frase aí? Eu tenho que Então, usar e não possuir, é isso? exatamente. Eu não tenho necessidade de possuir. Para eu usar, não tenho necessidade de possuir. Você Uhum. não precisa da posse daquilo. Eu não preciso ser dono daquilo para utilizar, né? Porque depois ela vai falar depois, né? A gente não é dono de nada, né? Eu preciso utilizar aquilo, né? Para quê? Para morar, para estar bem, para eu ter a minha família, para, né? Então eu preciso disso, desses recursos. Esses recursos são necessários, né? Mas sem se deixar ser possuído por aquele objeto, né? E aí, é legal, esse raciocínio dela, ela diz, quando a gente faz isso, de estar sendo possuída, é porque eu não tenho segurança de que eu posso mudar. Se eu tiver a segurança minha de que eu posso sair daqui, abandonar essa casa, e eu vou chegar lá no outro estado, chegar lá e eu dou conta de construir outra, de fazer outra, tá? Se eu tiver essa segurança, eu vou fazer. Mas se eu sou insegura, eu acho que a minha segurança é aquela casa, então eu nunca vou largar ela, eu vou ficar ali. Então, o que está acontecendo comigo? Eu me aprisionei àquele objeto, né? Eu Eu sugiro não, que vocês coloquem no grupo esses dois livros citados, tá. Uhum. a Andréia e você, Maria. Certo. Vou passar, tá? Vamos ver o que mais ela traz. Então, continua falando que quando você está nesse lugar de ser possuído, né, pelo bem, desperta ali em grau crescente a avareza que o amarfanha. E depois, da alegria de possuir aquilo, né, aquela alegria fugaz da posse material, transfere-se para uma ilusão da dominação arbitrária de outras vidas, de outras pessoas, acreditando-se capaz de detê-las, subjugá-las como uma conquista a mais, né? Então, assim, aqui ela já está dizendo que não só os objetos materiais, mas essa pessoa, ela se acha merecedora de dominar outras pessoas, né? E ser dona dessas outras pessoas. Porque como eu preciso dela, eu não sei viver sozinho, eu não tenho a segurança de viver sozinho, então eu preciso do outro. Então, esse outro eu preciso possuir esse outro, né? Eu vou no mesmo caminho, né? Eu não acredito que essa pessoa goste de mim, então eu preciso comprar ela, eu preciso ter ela, eu preciso reter ela a qualquer custo, né? E aí eu vou subjugar essas pessoas. Então, também a gente vê muito isso, né, acontecendo, essa necessidade de posse, né? A gente vê até nessas questões de feminicídio, não só em relação à mulher, mas ao homem também, essas relações de posse exagerada, né? Então, o que está por trás dessa pessoa? Uma pessoa extremamente insegura, medrosa, infantil, né? Que não está dando conta de descobrir que, embora ele necessite daquela pessoa, né, aquela pessoa também teria o direito de não estar com ele. E ele não aceita isso, né? Então, da mesma forma como ele compra coisas, ele quer comprar as pessoas também. Autodesprezando-se, graças à insegurança íntima, não se considera merecedor de afetos, né? Isso que eu já estava falando. Supondo que, quantos lhe acerque, estão interessados no que ele tem, jamais no que ele é. Isso, assim, a gente vê bastante até no consultório, né? As pessoas têm essa insegurança, né?
Então, uma autoestima baixa, aí a pessoa acha que ela não é merecedora daquilo, de ser amada só por ser o que ela é. Ela precisa dar coisa, ela precisa cuidar do outro, ela precisa entregar, aquela pessoa está sempre entregando para o outro alguma coisa, né? Porque ela também não, né, é o outro lado da coisa, né? A minha autoestima é tão baixa que eu tenho que estar sempre oferecendo alguma coisa para comprar aquela pessoa para ela gostar de mim, né? É uma espécie de compra também que a gente faz, né? Porque ela se sente sem possibilidade de amar, embora lhe rompam episódios de afetividade, que converte em paixões de gozo imediato. Não crê que pode ser amado com desinteresse pelos seus haveres. Então, consegue ter relações ali, né, de paixões, né, mas não consegue ter afetividade, porque também para ter essa afetividade precisa ter essa autoestima, né? Eu preciso, porque assim, se eu não gosto de mim, como que eu gosto do outro, né? Essa é uma frase que a gente sempre fala, né? Se eu não desenvolvi o amor a mim mesma, como que eu posso me propor a amar outra pessoa? Então, vai ter um equívoco nessa coisa, nessa forma de amar, né? Eu não dei conta nem de mim ainda, né? Então, o que vai acontecer? Vai ter paixão nessa relação, vai ter essas coisas da posse, mas sempre permeado de muita insegurança. Também é bem comum a gente encontrar pessoas nesse lugar, né? Se não nós, né? De vez em quando, né? Cada um grau, né? Isso aqui, assim sucedendo, vindo consorciar-se, ele faz mediante cláusula de separação de bens. Bens que lhe são o alicerce de segurança no inconsciente. Aí eu botei essa foto aqui, que foi muito interessante. Isso aqui está no site de orientação do cuidado que você tem que ter para se casar no civil. Tenha atenção, cuidado para você não perder seu dinheiro, né? Quais as cláusulas que você tem que se assegurar num casamento civil para que você não perca bens, né? Então, ela vem falando, né, dessa relação que, na verdade, né, tá com dificuldade, não tem amor, tem muita paixão, tem interesse nessa coisa, né? Ah, o cara tem grana, então vou casar com ele porque ele vai me dar segurança, ou o contrário, né? Então, são relações baseadas ainda nessa coisa da... Ah, ou a pessoa tem bens, ou tem uma profissão legal, né? A gente, sempre na hora de fazer o casamento, está olhando essa parte material, né? Não estamos também tão distante disso. Com a percepção embotada, mede os fenômenos existenciais com instrumento da atividade contábil, considerando triunfadores somente os que dispõem de contas bancárias volumosas, latifúndios largos e sobreviventes aos milhares, né? Também aqui nós, de alguma forma, a gente ainda fica um pouco nesse lugar, realmente, a gente tende a ter valorizar as pessoas que têm dinheiro, como se ter dinheiro é como se fosse o cartão de visita, né? A pessoa tem dinheiro, então depois eu vou ver se ela tem valor, né? Na sociedade é mais ou menos assim. A gente não olha primeiro o valor da pessoa para depois ver a conta bancária, né? A gente vê. E aí a gente vê essa pessoa, a conta bancária dela de que forma? Pelo jeito que ela se veste, pelo carro que ela anda, pelo bairro que ela mora, né? Então, as pessoas são medidas por isso, né? A pessoa que mora no bairro tal, né? A gente já olha como uma, né? É uma medida que socialmente a gente faz, né? Que roupa que ela veste, que tipo de carro ela anda, qual escola que os filhos estudam, né? A gente mede por essa atividade contábil, né? Que ela chama de atividade contábil, né?
e são triunfadores. Às vezes, uma pessoa mais inteligente ou mais, né, que tem outras habilidades, não se destacam tanto para a nossa sociedade e às vezes até para os nossos olhos, porque ela não conseguiu juntar dinheiro, né? Às vezes a pessoa tem uma vida bem modesta, né? E não é valorizada. A louca ambição torna-o misantropo, detendo-o no pórtico das grandes realizações, sem a coragem moral para atravessar, amesquinhando-o. Se vence o medo de doar algo e o realiza, necessita ter o ego recompensado pela gratidão, passando a condição de benfeitor, quando tudo no mundo tem um caráter de transitoriedade. Faz das criaturas aquinladas mordomos que prestarão contas ou servidores encarregados de bens aplicar qual os ensinamentos de Jesus através da parábola dos talentos no Evangelho. Então, primeiro ela fala aqui, né, às vezes a gente, ou a gente, ou, né, essa pessoa que está nesse lugar, consegue vencer o medo, vai lá, doa, mas aí entra o ego, né, que a Andrea estava falando, né? Esse ego tem a necessidade da recompensa, né? Ela não doa só por amor ou né, por já estar, né, preocupada que realmente alguém precisa daquilo, né? Mas porque eu preciso ser o benfeitor, né? E se aquela pessoa for ingrata comigo, eu vou ficar chateada, né? Nossa, fiz tudo para aquela pessoa e ela não... É uma atenção em troca de favores, né? Isso. Uhum. Então, assim, é uma ilusão de que eu estou bonzinho, que eu sou bonzinho, né? Eu quero enganar a mim mesmo que eu estou num lugarzinho legal, né? Mas, na verdade, a gente ainda está, assim, nesse lugar de não compreender, que depois ela vem fechar aqui na última frase, que esse bem não é meu, né? É algo que eu recebi para usar, mas também para compartilhar, né? O compartilhar, né? Essa parábola de talentos, todo mundo conhece ela? Todo mundo já leu? Já, né? Era Aquela bom você que diz... repetir, Maria. Hã? Era bom você repetir nos É. talentos. A palavra dos talentos eu posso ler aqui rapidinho. Deixa eu ver se eu tenho ela. Está no Evangelho. Ela é bem comprida para a gente ler. O que ela diz, né? É uma parábola que diz que o Senhor chega, né? E ele vai ter que viajar para um outro lugar. Ele pega 5 talentos e dá para uma pessoa, né? E aí ele pega uma outra pessoa e dá 3 talentos. E para uma outra pessoa ele dá 1 talento. E é bem interessante que na parábola ele fala assim, ele dá a cada um o, o, o seu merecimento, o que esse senhor acredita que ele é capaz de fazer com aquilo, né? E aí o primeiro, depois de um tempo, ele retorna, o primeiro chega e entrega para o senhor, fala, olha, senhor, você me deu 5 e eu estou te dando 10. Então, ele traz o dobro, né? Ele dobra o talento, né? O outro também traz, que ganhou 3, ele recebe 3 e devolve 3, e devolve 6. E o último fala que ele pega o talento dele e enterra, com medo de que alguém vai roubar o talento dele, né? Então, ele enterra o talento e fica somente com aquele talento, com medo de que ele não tenha esse talento para devolver depois no final, né? E aí, no final, esse senhor diz, olha, o primeiro e o segundo foram bons servidores, porque aquilo que eu entreguei foi aumentado, né? E o último não conseguiu fazer nada com aquilo. É como se você recebesse algo e não fez nada com aquilo, né? Aquilo morreu na sua mão, né? Ficou ali, somente aquele um, né? Então, na parábola, esse senhor condena essa última pessoa que não multiplica o talento,
né? E o talento aqui pode ser entendido como um bem material ou com um talento mesmo, né? Uma qualidade, um talento que aquela pessoa poderia ter desenvolvido e multiplicado, né? Ou seja, a parábola vai dizer que a gente não tem que estagnar, né? Você precisa utilizar aquilo que você recebe para multiplicar e dar frutos, né? Por isso que é importante esse palavra talentos, ele vem no simbólico, né? É importante a gente identificar se a gente tem talento e ou habilidades, né? E a gente precisa multiplicar isso, né? Porque se entra na parábola dos talentos, depois esse senhor, né? Uhum. Vai depois perguntar o que você fez com seus talentos, as suas habilidades, né? Uhum. Você fez o quê? É bem profunda essa parábola. Uhum. E por Então, quê, né? assim, O antídoto do ego é a humildade, né? É o aprender a servir. E, 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 e o que que é a humildade? É eu não arrogar direitos e poderes que eu não preciso e não omitir os direitos e poderes que eu já tenho. Então, quando ele enterrou o talento, ele omitiu o direito e os poderes que ele tinha. uhum. É, Aí a perna da humildade quebrou, né? é. Uhum. Exato. Eu vejo assim, para ficar bem alegórico assim, vamos supor que você chega aqui na Terra e ganha esse um talento, né? E aí, quando você vai embora, você deixou o quê na Terra? Esse um talento? Então, essa sua passagem aqui, né, serviu para quê? Ué, já tinha um talento, aquele um talento já tinha, você não criou nada. Então, essa passagem me traz isso, assim, não, você precisa fazer alguma coisa a mais, né, com isso que você recebe, né? Não é só usar e ficar por isso. Então, eu recebi uma coisa, utilizo ela e depois, quando eu vou embora, eu deixo essa mesma coisa. Ele está dizendo, não, recebe uma coisa, mas você pode criar mais coisas a partir disso, né? Porque você é um co-criador, né, desses talentos, né? Eu acho que a parábola, eu entendo ela assim, né? Então, ela vem falar disso, né? E aí nós somos esses mordomos que cuidam desse talento. Nós temos que cuidar desse talento e um dia nós temos que devolver. Então, quanto que a gente está devolvendo, né? Quanto eu consegui entregar mais, né? Para quê? Para outras pessoas, né? No caso aqui, quanto que eu entrego para outras pessoas, né? Eu recebi, eu preciso entregar também, né? Mas não preciso entregar apenas o que eu recebi. Né? Aí ela vem falar, o bom aplicador, além dos juros que recebe, experimenta o júbilo da realização, a imensa alegria do serviço, exteriorizada no bem-estar que proporciona. Aqui está falando. Então, assim, quando eu realizo, eu estou proporcionando, estou ajudando alguém a ter bem-estar, né? Ninguém tem coisa nenhuma no mundo, nem corpo, nem valores amoedados, nem pessoas sob o seu domínio. A incessante transformação vigente no cosmos, tudo altera a cada instante. E o vivo de agora estará morto logo mais. O dominador torna-se vítima. O corpo se dilui, os objetos passam de mão em mão. Então, para a gente compreender todas essas lições, né, que vem primeiro lá de Jesus e que a Joana está reforçando aqui, a gente precisa entender com os olhos do espírito, né? Porque nós não estamos falando de matéria, nós temos que fazer o olhar do espírito, né? E aí está a grande dificuldade. Se eu não entendo a continuidade do espírito, é complicado entender isso aqui, né? Como que eu vou, se eu não entendo que o espírito chega já com o seu talento, com a sua bagagem, e que vai continuar depois, fica bem difícil de compreender
todas essas lições que Jesus já deixou lá, que a gente tem uma dificuldade enorme de compreender, de praticar, né? Porque o tempo todo ele falava do espírito, ele não falava do corpo, da matéria, da vida aqui, ele falava do espírito, dessa vida do espírito, não da vida egóica, né? É que ele falava, meu reino não é deste mundo, né? Não é deste mundo, exatamente. Então, ele não está falando de ego, né? Está falando. Então, o ego realmente não consegue deixar, né? Como ela falou, é complicado o ego largar esses bens materiais, mas não é desse ego que ele está falando. Ele está falando de nós como essência, é isso que ela vem chamar aqui também. Ela está falando de eu, Maria, espírito. Ela não está falando de eu, Maria, ego. Eu, Maria, ego, precisa dessas coisas todas, dessa segurança, né? Mas eu preciso me enxergar e me ver como um espírito que já chegou com uma bagagem e que vai embora com outra bagagem, né? E o que é que eu vou levar, né? Então, compreender essa frase que ninguém tem coisa nenhuma nesse mundo, né? Não tem corpo, não tem valores, não tem nada, né? Por exemplo, essa semana estive olhando, assim, a gente está vivendo um momento de guerra e eu observando aquelas famílias, aquelas situações, né? Imagina o quanto deve ser difícil para quem não tem esses valores, você chega uma hora que você tem que largar tudo, você larga para trás tudo, né? Família, não. Você larga casa, larga tudo, você está no meio de uma catástrofe de guerra, você tem que sair correndo e ir para um outro país sem nada, sem saber nem como que vai ser, então você abandona todos esses bens materiais. Em algum momento aquilo desaba, né? Então você passou a vida inteira construindo uma casa, sei lá. Imagina as pessoas que têm vários bens, né? Num lugar desse. Vai ter que deixar lá tudo para os terroristas, tal, e você precisa abandonar tudo. Então, são situações extremas, né? Mas é um exemplo de que a gente tem hora que não tem nada mesmo. E aí, ainda essa pessoa que está nessa situação, ela tem que ainda agradecer, porque ela ainda está com a família, está viva, né? Então, assim, se eu não tenho os valores, se os meus valores estavam calçados naquelas coisas materiais ali onde eu estava, o que me sobrou, né? É um recomeço, né? Total. É mais ou menos a saga dos refugiados venezuelanos, aqui mais perto da realidade nossa, né? A gente sabe que Nossa, tem refugiado no mundo todo aí. tem que deixar tudo, né? Aí você vai para um lugar onde você não tem a língua, não tem cidadania, não tem casa, não tem nada. Você deixou tudo e então assim é essa transitoriedade e tudo é muito frágil, né? Então essa matéria toda ela é muito frágil, né? Por exemplo, nós estamos aqui, eu estou aqui na minha casa com a minha segurança, tá? Vocês estão aí, tá todo mundo tranquilo. Mas tudo isso a gente tem que saber que isso tudo é muito frágil, né? Eu não posso ser só isso, né? Eu preciso me compreender como alguém que posso perder até o corpinho amanhã, né? E aí? Né? Posso ser chamada amanhã e falar assim, ó, deixa o corpinho aí. Então, o que me sobrou? O que eu vou levar, né? E isso não está longe, não é algo, ai, está distante, porque às vezes a gente fala, não vou morrer agora, vou morrer quando tiver 90, está distante. Não, pode acontecer a qualquer momento, né? Aqui tem, eu coloquei a verdadeira propriedade, isso aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é reforçando essa ideia dela, no item 9 aqui, a verdadeira propriedade. Então, lá no livro do Espírito, eles falam isso. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo, né? Do que encontra ao chegar e deixa ao partir. Goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto, né? Porque a gente chega não tem nada, quando vai embora tem que deixar tudo. Que é então o que ele possui? Nada do que é de uso do corpo. Tudo o que é de uso da alma.
a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso que ele traz e leva consigo, o que ninguém pode lhe tirar, o que lhe será de muito mais utilidade no mundo, no outro mundo. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como do que tiver adquirido em bem resultará a sua posição futura. Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com os que ali lhe seriam inúteis. Né? A gente carrega o que vai usar. Procedei do mesmo modo em relação à vida futura. Aprovisionai-vos de tudo o que lá vos possais servir. Aí continua esse texto, né? Ele é um pouco mais Excelente. comprido, ele está no capítulo 16. Né? Então, aqui reforça, né? É usar e não ter, porque a gente não tem. Na verdade, é uma ilusão egóica achar que a gente tem, né? Nós tem agora, amanhã pode não ter mais, né? Então, a minha segurança não pode vir desse lugar, né? Da propriedade. Algo para comentar aqui, meninos? Eu achei perfeita essa mensagem aí. Nossa, encaixou perfeitamente. Então, reforça, né, esse conceito que ela está trazendo, né? De que o que realmente importa, né? Só que, Maria, assim, nunca esquecendo, porque assim também a gente fica muito só. Nós precisamos dos bens materiais para usá-los, né? Não para possuí-los, né? Eu reforço bastante esse conceito. Né? O Murilo quer falar. Ah, O Murilo quer Murilo? oi. falar. Fala, Só Murilo. queria trazer uma contribuição que vem lá dos espíritos, falando a Kardec, né? Sobre Ah, aquela questão com que Deus se preocupa, porque no slide ali atrás está falando sobre o nosso corpo, né? E aí aham. a fala do espírito, aí a gente percebe que ele tem um conhecimento bélico, né? Porque ele fala assim, Deus se preocupa, assim como o general se preocupa mais com o soldado do que com o uniforme, né? Uhum. Então, o nosso corpo como um uniforme. Só que eu gosto de uma passagem do Evangelho que fala assim, que o nosso planeta é uma escola. Então, eu sempre procuro trazer uma visualização de que, ao nascermos, somos como crianças, né? E pais também, que preparam seus filhos. É o primeiro dia de aula para chegar na escola, né? Com a roupinha bonitinha, com o que tem, né? Na verdade, com o merecimento que tem. E a gente sabe que alguns chegam doentes, né? Mas você está entrando na escola para aprender e viver com os bens materiais, e a Joana traz esse convite, e com os bens, não é só esses os bens, né? Porque você vai voltar, vai sair da escola, na hora que você deixar o uniforme, você vai trazer o quê? Quais bens, né? Os bens espirituais, né? Essa contribuição que eu queria deixar. Muito bom. Somos espíritos, não somos ego, né? Isso é bem difícil do ego se conscientizar, né? Que nós não somos ego, nós somos espírito. O ego continua querendo, né? Ser o senhor da casa, né? Quer ser o senhor da casa. Todo aquele que busca posse, o ter e reter, olha que ela fala, é o ter e reter, permanece vazio de sentimentos. E porque nada é, enche-se de artefatos e coisas brilhantes, porém mortas, prosseguindo cheio de espaços e abarrotado de preocupações afligentes. Né? Já falamos sobre isso. O objetivo da vida humana parte do ponto inicial no corpo, a infância,
e cresce sem perder o contato com a sua realidade original, ser transcendental que é. Então, aqui ela está dizendo que a gente não perde essa conexão do espírito, né? Do self, né? Mas na hora que a gente vai formar o ego, na hora que a gente precisa viver nesse mundo e precisa dessa estrutura egóica, em algum momento parece que a gente meio que se perde um pouco disso, sim. Chegando à realização da consciência, deve expandi-la, enquanto mais se autopenetra e descobre novos potenciais a desenvolver. O ser consciente de si mesmo é meta existencial, conseguindo o auto-amor que desdobra a bondade, a compaixão, a ação benéfica em favor do próximo. Eu vejo assim, eu trabalho bastante com adolescente, né? Então, assim, a gente, na hora de realmente de formatar, de construir a personalidade egóica, né? Que é importante, né? Que ela esteja também bem fortalecida para dar conta da vida. Eu acho que tem um momento que a gente meio que se desconecta um pouco realmente dessa estrutura espiritual, né? É comum até que o adolescente ele briga com Deus, ele não quer saber de religião. Essa é uma fase bem que você aparta, né? Disso. E depois você se reconecta, que é a religação, né? Você volta a se conectar. Dá um trabalho de ir para fora e depois ir para dentro de novo, né? Eu acho que esse movimento acontece na nossa psique nessas faixas etárias, né? A gente vem lá quando é criança, o espírito está bem mais presente do que o ego, que a estrutura egóica ainda está, né, começando. Depois fortalece essa estrutura egóica e depois a gente precisa fazer o caminho anterior, né? Por isso que eu vejo assim, que a infância, quando os pais trazem bastante valores positivos, amorosos, de benevolência na infância, mesmo que na adolescência ele se afaste disso, depois retoma isso como valores calçados lá atrás, né? Então é importante, às vezes os pais se desesperam, mas eu eduquei meu filho com tantos valores, até chega uma hora que ele vai lá e faz tudo o contrário, né? Tudo diferente. Mas é porque ele está fazendo este movimento do ir para fora mesmo. Quando ele atinge a maturidade e ele chega uma hora que ele tem essa necessidade de retomar para esse espírito, né? E aí, quando tem os valores lá da infância, eles retornam aqui, né? Agora, a gente está no momento da humanidade que tá sendo hegemônico a fase adolescente. É assim Ficar sempre ali, né? Não quero sair daqui. a gente está na fase, assim, a grande crise. maioria está na fase de adolescência. Na crise da adolescência, né? Na crise Briga da adolescência. tudo, né? Como se E eu que é não isso, precisasse Deus? retomar Não, isso aí não existe, não. Né? Deixa eu viver minha vida que eu dou conta. Né? Aí dele bebida, dele cigarro, dele droga, né? Isso, eu dou conta de tudo. Exatamente. Ter consciente de si mesmo é meta existencial, conseguindo o auto-amor que desdobra a bondade, a compaixão, a ação benéfica em favor do outro, né? Isso aqui é muito importante, viu? Quer dizer que a pessoa ela consegue ter uma espontaneidade em bondade, compaixão, ação benéfica em favor do próximo, se ela tiver desenvolvido o auto-amor, porque senão ela não vai conseguir realmente ter essas qualidades, vamos dizer assim, como um fato da vida dela espontâneo, né? Ela pode até ser movida por alguma, entre aspas, alguma campanha aí, né? Muito forte, tal, né? Mas se ela não tiver desenvolvido o alto amor, a Joana coloca isso, achei bem importante isso aqui. Ela vai
ela vai conseguir ter no natural dela, né? A bondade, a compaixão, né? A ação benéfica em favor do próximo. Eu achei bem interessante isso aqui. Uhum. Então, precisa ter esse auto-amor, essa autossegurança, né? Então, se você não desenvolve isso, você não consegue. Então, ela vem através desse construto dela, falar assim, da importância que é esse desenvolvimento interno, né? Para que eu seja uma boa pessoa lá fora, né? Se eu não consigo isso comigo, como que eu vou conseguir com o outro, né? E aí trazer, né, para a nossa educação, para a educação das crianças, tal, bastante esses valores e autoconfiança, né? Porque se não tiver, realmente fica esses adultos, né, com aquelas características bem acentuadas que a gente falou lá atrás, né? Só necessitando de ter, de ter, de ter. Alguns psicólogos transpessoais concluem, aí ela começa a dar os caminhos, né? Conclui que a meditação transcendental, abstrata, os sentimentos de amor e de autodoação concretos devem prevalecer, emulando o indivíduo a ser integral, realizado, capacitado para a felicidade. Então, aquilo que a Regina falou, tem que ser concreto, né? Esse amor, esse auto-amor é uma coisa real, né? E eu posso conseguir isso através, né, de meditação, né, transcendental, que é o quê? É o contato com o espírito, né? A meditação, o que que é? O contato com o self, né? Aqui eu tô usando a palavra espírito, mas, né, o contato com o self, né? Com essa estrutura self, né? Sair do lado de fora e, e entrar, né, nessa estrutura sélfica e sentir essa relação de amor, né? Que aí é o auto-amor, de verdade, né? E Eu isso vai achei, fazer com que o indivíduo seja integral. eu achei interessante essa aqui, ó, os sentimentos de amor e autodoação concretos. Eu aqui estou entendendo essa autodoação como um ato inclusive, dar limites, né, à minha necessidade egóica, né, de estar um workaholic, por exemplo, né, no trabalho, vamos dizer, tá? Quando eu não sei o meu limite, eu estou sendo algoz de mim mesmo, de mim mesma, né? Porque eu estou destruindo alguma coisa em mim, nem que seja a parte orgânica, né? Então, eu não adquiri ainda essa autodoação, essa entrega, né? Essa doação para mim mesmo, né? Então, eu percebo aqui até o limite mesmo do trabalho, sabe? Vamos dizer, nesse quesito trabalho, né? A pessoa, ela entra naquela roda, né? Da egóica mesmo, de produção, 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 né? E aí ela esquece dela, ela Sem esquece dar dela. conta que às vezes está sendo algoz de si mesmo, né? Sim, Se ferindo, se machucando, ficando, né, com culpa, até né? que uma hora, né, o corpo ou os corpos dizem, ó, stop, né? Aí produz algum sintoma, né? Então, e assim, é um auto-amor e uma auto-doação sem que isso tenha conotação de egoísmo, né? Porque às vezes a pessoa fala, mas se eu gostar de mim, eu preciso gostar do outro primeiro para depois gostar de mim. Às vezes, né, tem esse equívoco. Não, você se dar esse amor, se dar esse carinho, se dar né, gostar de você, gostar do seu lado sombra, né? A gente tem uma dificuldade de gostar do nosso lado sombra, né? Então, fazer esse encontro amoroso mesmo, né? Com todas essas minhas partes, essas partes de mim, né? Aí sim eu consigo fazer uma entrega concreta também para outra pessoa, né? Aceitar o lado sombra da outra, né? E se eu não aceito a minha, como é que eu vou aceitar o do outro, né? E aí ela Aqui,
Oi, Andréia. Posso falar? Aqui na TCC a gente fala assim, né? Não tem como você lutar contra as emoções e os sentimentos, né? Então você precisa aceitar o que você sente, monitorar o que você pensa e regular o seu comportamento, o que você faz em função deles dois. Então, que é isso que você está falando aí, me aceitar, bem isso, né? Aceitar essas emoções, esses sentimentos que nos deixam desconfortáveis. Mas que são nossos, né? Uhum, E se eles estão vindo é porque tem um porquê. Eu preciso compreender, eu preciso compreender amorosamente, né? Aquilo. uhum. Por que que eu estou ainda nesse lugar, né? E por que que é Sem tão julgamento, né? desconfortável, né, lidar É, com essas emoções? Porque ela é desconfortável. então, mas então concluindo aqui, né, continuando, ela vem dizer que isso capacita você, né, para ser realizado, para ter felicidade, né? Isso que é o que vai te capacitar, né? É esse olhar para dentro, né? Esse contato com sua estrutura, com seu self, né? E esse auto-amor. Os conflitos, então, cedem lugar quando os seus espaços são preenchidos pelas realizações expressivas e libertadoras, né? Então, aquilo que estava confuso, né, são preenchidos por realizações. A autovalorização não egoísta, despretensiosa, permite o encontro do self, né, que ele está falando, que se desvela com infinitas possibilidades. Rompe-se os limites que amesquinham e amplia-se as áreas de produção que engrandece. Correspondendo a esse estágio, o amadurecimento psicológico faz com que o indivíduo cresça sempre e cada vez mais, reconhecendo a sua pequenez, que se abranda ante a excelência da vida que ele conquista. Então, aqui ela está falando esse caminho, né? Se eu vou nesse caminho, eu consigo fazer esse autopreenchimento. Lembra daquela pessoa lá atrás, da criança lá atrás, que era egoísta, faltava alguma coisa para aquela criança, né? Ela não recebeu, então ela tem que ficar buscando fora, né? Pedindo para o universo, para tudo, né? Me abasteça, né? Então, aqui, quando você faz esse caminho da meditação, desse encontro, né? Você vai fazendo um auto-preenchimento, né? Eu me reabasteço de algo positivo. E já está lá, porque o meu self já está lá, né? Aquilo que eu sou já está lá. Eu é que perdi o contato com aquilo. Então, essa sabedoria sélfica, né? Essa divindade, essa semente divina, né? Que a gente tem, ela está lá já. É só que em algum momento, eu me desliguei disso, né? Me perdi disso e achei que não tinha mais, né? Eu só tinha o ego. Quando eu reconecto, eu reencontro essa, essa estrutura que vai me dar esse preenchimento e esse amadurecimento, né? Que ela chama de amadurecimento psicológico. Aí isso faz com que a gente vai crescendo, né? Mas também com humildade, né? Como ela fala aqui, né? Reconhecendo a sua pequenez. Mas essa pequenez vai se abrandando ante a excelência da vida que ele conquista. Ele cada vez mais vai conquistando novos valores, né? Novos patamares. Alguém comentando? Eu Não sei queria se trazer aí uma chegou, contribuição. pode falar. Oi? Não, eu Queria ia falar trazer. que eu tive que dar um intervalo aqui, porque aqui em casa agora veio uma chuva com temporal. Não sei se aí em você já chegou.
Aqui ainda não. Tá Tá um trovejando. temporal danado. Mas tudo bem, já fechei porta, janela, tá tudo certo. Eu fiz esse caminho, Maria, que você falou sobre brigar com Deus e aquela fase, né, da adolescência. Depois tive que fazer o contrário, Olha, né? E, e a gente, como jovem, às vezes tem a dificuldade de saber como tomar o caminho de volta, porque o orgulho ferido dói muito, né? As emoções, né? Elas mexem muito com a gente. E um olhar em relação à ciência e à religião, e ao religare, né? Quando a gente começou dentro do olhar dos bens espirituais, logo eu me revoltei. Porque eu li as obras e falei, mas é tão simples, por que que o mal que eu não quero, eu faço, e o bem que eu quero, eu não faço? Aí eu parei de ler. E aí vou fazer o seguinte, eu vou investir na ciência, e a gente vai, né, entra no curso de psicologia, assim como você agora também, junto